Bem-vindos de volta, caminhantes dos sonhos. No episódio anterior, Lu Seng transformou a montanha cabeça de boi em uma zona de desastre para qualquer um tolo o bastante para ficar em seu caminho. Ele esmagou o Shijin de forma tão completa que já nem parecia uma luta. E deixou Tang, Dandan e os outros repensando tudo o que achavam que sabiam sobre ele. Mas aquilo foi só o aquecimento, porque no fim, ele já tinha entrado na seleção da Estrela da Manhã e começado a atravessar o teste militar como se as feras fossem feitas de papel. E hoje, as coisas só ficam ainda mais insanas. Os verdadeiros monstros estão esperando. Os grandes nomes estão observando, e Lu Seng finalmente está prestes a subir para o grande palco. Vamos continuar. Lu Seng caminhou em direção ao macaco demoníaco de olhos dourados com a calma de alguém indo para um sparring de rotina, o que era francamente absurdo, considerando que aquela coisa era uma besta exótica de 5º rank. Em outro lugar, o general Yu observava a arena final pelo monitor ao vivo, com toda a sua atenção presa na tela. Don Quixote relatou que o macaco ainda estava contido e não seria totalmente solto até que a contagem regressiva terminasse ou mais participantes entrassem na área. Mesmo assim, seus pensamentos continuavam voltando para Lu Seng. Ela sabia que ele era talentoso, todos sabiam, mas o que ele havia demonstrado até agora já estava muito além de um gênio comum. Naquele momento, uma ideia que antes teria soado ridícula já não parecia impossível. Através de Lu Seng, a região leste talvez realmente estivesse olhando para sua próxima Estrela da Manhã. Perto dali, 2 oficiais discutiam a situação em voz baixa. Um deles acreditava que, com a força de Lu Seng, mais alguns outros talentos de ponta chegando depois, o macaco demoníaco de olhos dourados cairia. O outro achava isso conservador demais. Na visão dele, Lu Seng sozinho poderia carregar quase toda a luta, com todos os outros servindo pouco mais do que como apoio. Enquanto Lu Seng continuava se aproximando da jaula da besta aterrorizante, um oficial lembrou aos outros que quem chegasse cedo, limpasse os monstros rapidamente e desempenhasse o maior papel na derrota da besta final teria maior reivindicação ao título. E, por esse critério, o nome de Lu Seng já estava subindo para o topo. Então a atmosfera mudou em um instante. Uma explosão violenta irrompeu da zona do teste final, assustando todos na sala de observação. Um momento depois, a pesada porta da cela voou pelo ar como um projétil e caiu no chão atrás da besta. Lu Seng a tinha arrancado com um chute. Finalmente livre, o macaco demoníaco de olhos dourados se ergueu até toda a sua altura, com os braços ainda presos por correntes enormes. A pressão que emanava dele era esmagadora. Mesmo contido, parecia o tipo de monstro que poderia achatar um prédio só por irritação. Mas Lu Seng ficou parado diante dele sem o menor sinal de pânico, relaxado, focado e completamente impassível. Em vez disso, mandou que ele se apressasse. Ele não tinha o dia inteiro, e não queria esperar pelos outros. As pessoas que assistiam à tela ficaram chocadas. Alguns admiraram sua coragem. Outros pensaram que ele finalmente tinha cruzado a linha entre ousadia e suicídio. 2 oficiais veteranos chegaram até a murmurar que nenhuma pessoa sã desafiaria voluntariamente uma criatura daquelas sozinha. Um homem, porém, lembrando da atuação anterior de Lu Seng, evitou tirar uma conclusão imediata. Ele achava que, se Lu Seng evitasse confrontos diretos e lutasse com inteligência, talvez, só talvez, pudesse aguentar. Mas essa teoria morreu quase de imediato. O macaco soltou um rugido estrondoso e despedaçou os pesados grilhões com pura força bruta. Ele ergueu os 2 braços, pronto para esmagar Lu Seng como se fosse um inseto. Então avançou com uma velocidade aterrorizante, lançando o punho para baixo com força suficiente para esmagar a maioria dos lutadores no impacto. Lu Seng respondeu erguendo uma única mão, com uma luz azul se espalhando por seu corpo enquanto interceptava o golpe de frente. A colisão sacudiu toda a arena. Uma explosão ensurdecedora irrompeu do ponto de impacto, e ondas de choque se espalharam pelo campo de batalha. O chão se partiu sob a pressão. Até os céticos na sala de observação ficaram em silêncio. Qualquer que fosse a expectativa deles, não era aquilo. Ele realmente estava enfrentando o macaco demoníaco sozinho. Quando a poeira se moveu,
Lu Seng ainda estava lá, com os dois braços sustentando o ataque do macaco enquanto o chão sob seus pés se despedaçava sob a força. O macaco demoníaco rugiu de novo e em seguida desferiu uma sequência selvagem de golpes. Shangu Guanling, ainda assistindo com uma expressão amarga, continuava convencido de que tudo aquilo era puro orgulho vazio. Na mente dele, Lu Seng tinha avançado por arrogância e logo aprenderia o quão ridículo aquilo tinha sido. Dong Qinshi, por outro lado, encarava o monitor com preocupação evidente. Ela sabia que Lu Seng era forte, mas o poder bruto de uma besta de 5º rank não era brincadeira. Então uma mão rompeu a fumaça. O punho de Lu Seng se chocou contra o do macaco com uma explosão de brilhante luz azul, e uma das restrições do macaco demoníaco de olhos dourados se partiu sob o impacto. A besta recuou, com o braço direito tremendo com a força que acabará de atravessá-lo. Vendo a besta ainda de pé e viva, Lu Seng elogiou a besta exótica e reconheceu a resistência do monstro. Só aquele momento já foi suficiente para fazer várias pessoas na sala de controle perderem a compostura. O general Will se levantou da cadeira. Chamas explodiram de seu corpo enquanto sua aura se aguçava. Ele julgou que o soco que Lu Seng acabará de desferir carregava um poder pelo menos 10 vezes maior do que uma técnica refinada de força estelar, e ainda assim o macaco tinha suportado. Isso já era suficiente para garantir à besta um lugar na mesa de jantar de Lu Seng naquele mesmo dia. Shangu Guan, que parecia saber de tudo alguns segundos atrás, agora encarava a cena em total incredulidade. Na arena, Lu Seng puxou uma respiração calma, fixou os olhos do macaco demoníaco e soltou sua frase final. Com esse soco, ele queria que a besta exótica morresse em paz. Com aquele ataque, o macaco demoníaco de olhos dourados foi instantaneamente engolido por uma luz dourada. O impacto atingiu com força esmagadora, e a explosão de fogo iluminou toda a câmara. O choque percorreu a sala de observação. Dong Qinshi ficou sem palavras. O ataque de Lu Seng abriu um buraco gigantesco no corpo da besta exótica. Apenas um soco foi suficiente para causar tanto dano a um monstro de 5º rank. O general Yu, que havia passado a vida inteira no exército e visto mais monstros e prodígios do que a maioria das pessoas poderia imaginar, finalmente entendeu o que tinha acabado de testemunhar. Era a força de vontade de um grão-mestre. Em um raro rompante, ele bateu na mesa e riu em espanto absoluto. Nunca em sua vida ele tinha esperado ver alguém tão jovem compreender sequer o contorno mais tênue da vontade de um grão-mestre. Lu Seng já era rank 7 em espírito numa idade dessas, e se continuasse avançando nesse ritmo, então a região leste talvez um dia recebesse um verdadeiro grão-mestre nascido em suas próprias fileiras. Seu desempenho foi tão forte que até Qin Shaojun se perguntou, mesmo que só por um instante, se o garoto já tinha começado a superá-lo. Ele murmurou que o poder daquele moleque podia assustar alguém até a morte. Enquanto isso, Lu Seng ficou parado na arena final destruída e olhou ao redor. Não restava nada. Nenhuma besta exótica. Ainda assim, não havia desafio real. Toda a seleção tinha sido tão decepcionante que mal contava como exercício. E assim que essa percepção se firmou, uma ideia lhe ocorreu. Já que aquilo tinha ficado entediante tão rápido e não restava mais nada para lutar, ele podia muito bem se divertir um pouco. Então Lu Seng se sentou bem ali no campo de batalha rachado e entrou em postura meditativa, como se tivesse reservado a sala do chefe final para uso pessoal. O general Yu observou isso pelo monitor com uma leve confusão no começo. Ele tinha derrotado o chefe final sozinho, mas ainda não estava indo embora. Então soltou uma risada compreensiva. Desde que não houvesse baixas e o evento permanecesse sob controle, ele estava perfeitamente satisfeito em deixar Lu Seng fazer o que quisesse. Então deu aos outros permissão para deixá-lo em paz. A essa altura, já era óbvio para todos na sala que a atenção do general tinha se voltado quase completamente para Lu Seng, mesmo que isso significasse mal olhar o progresso dos outros candidatos. Mas eles também ficaram um pouco inquietos com a observação do general sobre baixas. Talvez aquilo significasse que ferimentos estavam perfeitamente aceitáveis para ele. Mas uma coisa era certa, a seleção da Estrela da Manhã já tinha sido decidida. Agora era a hora de diversão de Lu Seng como verdadeiro chefe final da seleção. Não muito depois, outro participante finalmente surgiu cambaleando até o estágio final.
Era Xingshi, ferido após uma luta brutal contra uma besta exótica de nível 4, uma chita escamada. Nem mesmo sua pele de ferro reforçada tinha permitido que ele saísse ileso. Mas ainda assim, apesar do ferimento, ele esperava concluir o exame com sucesso. Então ele entrou na arena final por seu caminho pessoal. O silêncio inquietante na arena o desestabilizou de imediato. Talvez isso significasse que ele era o primeiro a chegar. Então ele viu o cadáver do macaco demoníaco de olhos dourados, e aquilo o fez parar na mesma hora. Ele sabia que o macaco demoníaco de olhos dourados adulto alcançava o nível 5. E aquela besta agora estava imóvel no meio do estágio final. Mas sentado em uma de suas mãos enormes estava Lu Seng, calmo como sempre. Quem diabos era ele? Xingshi olhou entre o cadáver e o garoto, tentando entender o que estava vendo. Ninguém simplesmente derrubava uma besta poderosa daquelas na base do soco. Então, naturalmente, ele ficou curioso. Quando a resposta óbvia começou a tomar forma em sua mente, ele abaixou ligeiramente a cabeça em respeito e tentou perguntar cautelosamente o que estava acontecendo. No entanto, Lu Seng simplesmente disse a ele para esperar. Isso não ajudou em nada. Logo depois, mais 2 participantes entraram na arena. Primeiro, trocaram alguns olhares entre si, medindo um ao outro em silêncio. Então o cara chamado Xingshi chamou a atenção de Jia Oran. Ele já o tinha visto antes. O artista marcial do tipo força virou a cabeça. Mas Jia Oran percebeu que havia algo estranho e perguntou se aquilo era mesmo a linha de chegada. Por que havia um monstro daqueles no meio de uma arena enorme? Assim que a garota notou o corpo do macaco demoníaco, ficou confusa. Ela reconheceu imediatamente a besta exótica. Um macaco demoníaco de olhos dourados de 5º rank. Xingshi descartou aquilo a princípio como algum tipo de exibição feita para intimidá-los. Na cabeça dele, não havia como alguém ter derrotado uma besta exótica de 5º rank ali, mas os outros não conseguiam entender por que havia alguém sentado em cima do macaco, se esse fosse o caso. Então uma nova possibilidade o atingiu. Talvez o cadáver não fosse o teste final de forma alguma. Talvez a pessoa sentada sobre ele fosse. Ele expôs a teoria em voz alta, sugerindo que, para concluir a prova final, talvez eles tivessem que passar no teste da pessoa que derrotou o macaco. Os outros ficaram chocados. Aquilo não parecia plausível de jeito nenhum, mas Lu Seng se levantou e elogiou Xingshi por ter percebido tão rápido. Ele deu a eles 5 minutos para se recuperarem. Então anunciou a todos que, depois de 5 minutos, eles o desafiariam diretamente. Como o chefe final original já estava morto, ele avaliaria pessoalmente os chamados candidatos da Estrela da Manhã e veria se eles realmente mereciam o título. Xingshi parecia muito satisfeito consigo mesmo por ter acertado. Jia Oran, por sua vez, apontou que eles já não estavam mais lidando com bestas exóticas. Agora estavam lidando com um humano, o que de algum jeito o fazia se sentir melhor. Kong King, percebendo que Lu Seng não estava irradiando nenhuma aura astral, já tinha concluído que ele não era tão forte assim. A Oran também não estava convencido. Ele começou a suspeitar que o Distrito Militar do Leste tinha preparado algo fácil demais para eles. Xingshi engoliu uma pílula restauradora e afirmou que a pausa de 5 minutos seria mais do que suficiente. Mas os instintos de Oran diziam que tudo seria muito mais perigoso do que parecia. Os 3 estavam entre os lutadores mais fortes com menos de 18 anos em toda a região leste. Quão forte o oponente deles realmente poderia ser para derrotar todos os 3 ao mesmo tempo? No ponto de vista dele, não havia nada a temer de um autoproclamado chefe final. Lu Seng ouviu tudo aquilo enquanto reprimia um sorriso. Na própria opinião dele, seu desempenho como chefe final falso talvez tivesse sido até mais convincente do que algumas das teatralidades anteriores dos instrutores. De volta à sala de observação, vários oficiais estavam ficando cada vez mais inquietos. Lu Seng estava planejando acabar com todos os outros competidores? O que exatamente ele estava planejando? O general Liu, em contraste, parecia genuinamente entretido. Lu Seng realmente era interessante. Vários instrutores sugeriram com urgência encerrar a seleção antes que Lu Seng traumatizasse o resto dos participantes para o resto da vida.
Um oficial em particular argumentou que permitir que um monstro como aquele lutasse contra os outros candidatos poderia deixar danos psicológicos duradouros. Qin Shaojun, porém, percebeu rapidamente um padrão. As pessoas mais ansiosas para interromper a prova eram precisamente aquelas cujos alunos estavam prestes a enfrentar Lu Seng. A preocupação deles era real, mas também extremamente pessoal. Dong Qinsh assistiu à tela e achou difícil ignorar o contraste. Quando a aparição de uma besta de quinto rank foi anunciada, quase ninguém tinha se oposto. Mas agora que o próprio Lu Seng estava parado ali, a sala inteira estava tensa. Isso, mais do que qualquer outra coisa, mostrava o quão perigoso ele tinha se tornado aos olhos de todos. O general Yu acalmou a sala ao afirmar que os supervisores interviriam no momento em que qualquer coisa ultrapassasse o limite. Dong Qinsh concordou em coordenar as medidas de segurança. Enquanto isso, Shanguguan estava ali sentado em completo constrangimento, lamentando a perda das 3 essências de alto grau que havia apostado com tanta confiança antes. O orgulho era caro. Hoje, ele tinha se tornado quantificavelmente caro. De volta à arena, os 3 competidores restantes sentiam que a maior parte de sua força tinha retornado. Aora chegou até a declarar que lutaria com prazer contra o macaco demoníaco de olhos dourados, se fosse necessário. Afirmação ousada. Péssimo timing. Lu Seng não parecia nem um pouco preocupado. Seus oponentes não pareciam tão impressionantes assim. Então ele mandou que os 3 o atacassem ao mesmo tempo. Afinal, eles eram a nova geração das Estrelas da Manhã. Antes que pudessem se coordenar direito, Xing de repente assumiu toda a responsabilidade. Então avançou sozinho, declarando que podia lidar com o suposto chefe final sozinho. Os outros ficaram irritados, mas Aoran decidiu que, na verdade, aquilo era útil. No mínimo, finalmente viriam do que Lu Seng era capaz de perto. Enquanto Xing avançava correndo, ativou sua técnica característica de endurecimento corporal, transformando sua pele em metal reforçado. Kong, observando de lado, comentou que ele provavelmente tinha alcançado o pico do nível 4. Mas Lu Seng não reagiu de forma alguma. Ele simplesmente ficou ali parado e o observou se aproximar. Vendo isso, Xing teve certeza de que a vitória já era dele. Então, no último instante, Lu Seng levantou um dedo e o parou. Só isso. Um dedo interrompeu a investida com força total do mais forte entre eles. Então Lu Seng empurrou casualmente para frente com esse dedo. Xing voou para trás e bateu no chão como um boneco de pano. Os 2 restantes congelaram, encarando a frente em incredulidade. O corpo imóvel de Xing tinha passado voando por eles tão rápido que nem conseguiram reagir, e antes que pudessem processar direito aquela humilhação, Lu Seng se virou para os 2 e recomendou que desta vez atacassem juntos. A situação tinha escalado muito rápido. Lu Seng saltou para dentro da arena como chefe final enquanto os 2 participantes o encaravam em horror. O lutador mais forte entre eles tinha acabado de ser derrotado com um único toque. Kong simplesmente não conseguia acreditar. O cara diante deles parecia tão jovem. Como um poder tão aterrorizante podia existir? Incapaz de aceitar o que tinha visto, Aoran começou a racionalizar na hora. Ele explicou que alguns artistas marciais, desesperados por crescimento rápido, abusavam de tônicos e remédios especiais na juventude. Isso podia arruinar o equilíbrio hormonal, interromper o crescimento físico e fazê-los parecer muito mais jovens do que realmente eram, até mesmo na casa dos 30 ou 40 anos. Ele decidiu que Lu Seng devia ser um desses casos. Kong realmente considerou a teoria. O guardião de aparência jovem talvez secretamente tivesse a idade de seu pai. O exército, ela raciocinou, talvez até estivesse usando essa aparência para confundi-los e pressioná-los. Aoran confirmou. Afinal, aquela era a seleção da Estrela da Manhã na região leste, e eles usariam todo tipo de tática. Ainda assim, ele não esperava uma fase final tão insana. Lu Seng ouviu aquele absurdo com irritação visível. Ele pensou que talvez as bestas exóticas tivessem causado dano cerebral neles antes de chegarem. Então ele mudou as regras. Se qualquer um dos 2 conseguisse fazê-lo recuar nem que fosse um único passo, ou bloquear um de seus ataques, passariam. Em vez de ajudar a situação,
Isso só piorou tudo. Ambos os competidores ficaram furiosos enquanto Kong carregava seus relâmpagos. Aoran também não gostou de ser subestimado. Então ativou suas habilidades psíquicas. Os dois atacaram ao mesmo tempo, com Aoran lançando suas unhas roxas de Mithril características com força total, enquanto Kong disparava seu poderoso ataque de relâmpago. Lu Seng ficou satisfeito por finalmente estar vendo alguma resistência. Aoran zombou do protagonista confiante demais em sua cabeça. Mesmo sendo forte, subestimar um mentalista psíquico de segundo nível era uma decisão estúpida. Ele queria ver como o guardião desviaria do ataque dele. Em vez disso, Lu Seng pegou facilmente cada uma das unhas com as mãos nuas usando apenas pura velocidade. No segundo seguinte, ele abriu um sorriso e deixou cair no chão todas as unhas infundidas com energia psíquica. Aoran imediatamente começou a suar. Aquele ataque era uma de suas especialidades, e Lu Seng o havia tratado como se alguém estivesse jogando trocados na mão dele. Então Lu Seng fechou os olhos e disse para Kong Qin tentar também, chamando-a casualmente de Pikachu no processo, o que só a irritou ainda mais. Ela não hesitou. Eletricidade percorreu seu corpo enquanto ela aparecia atrás dele, preparando-se para atacar com todo o seu poder. Mas pouco antes de o ataque atingir, Lu Seng a segurou pelo pulso com uma facilidade absurda. Kong ficou chocada, não só porque ele havia parado o ataque dela, mas também porque a tinha chamado de Pikachu numa situação tão tensa. Enquanto a mantinha no lugar, ele a repreendeu casualmente por ter se deixado distrair no meio de uma luta. O instrutor principal dela deveria ter ensinado isso. Kong Qin ainda estava atordoada pela velocidade e pelos reflexos de Lu Seng, mas o protagonista não tinha terminado. Ele disse para ela eletrocutá-lo diretamente, como alguém que tinha perdido completamente a cabeça. Naturalmente, ela congelou diante daquele pedido bizarro. O problema era que Lu Seng estava completamente sério. Ele pediu mais uma vez e disse para ela usar 10.000 volts. Se o poder dela o impressionasse, ele consideraria deixar Kong passar. Aquilo foi o insulto final. Kong Qin já tinha suportado humilhação suficiente. Então ela parou de hesitar e liberou todo o seu poder elétrico ali mesmo. Relâmpagos percorreram o corpo de Lu Seng, e em vez de resistir, ele os absorveu com um método especial de respiração, refinando aquela energia em uma nova técnica. Ele absorveu tanta eletricidade que a arena inteira ficou coberta de relâmpagos. Depois que o ataque terminou, Kong olhou ao redor como se tivesse causado tudo aquilo, mas havia só um problema: ela não fazia ideia de como tinha feito aquilo. Quando a luz deslumbrante desapareceu, Lu Seng tinha conseguido uma nova técnica. A quarta técnica especial de respiração, respiração do trovão. Então ele caminhou casualmente até Kong e elogiou a força dela. Depois declarou que ela havia passado na seleção. Ela ficou corada depois de receber aquele elogio. De tanta empolgação, ela mal conseguia ouvir o que Lu Seng tinha dito. Quando a aprovação finalmente caiu na ficha, Kong Qin se iluminou de alegria. Ela tinha passado e se tornado a única pessoa capaz de fazer isso. Agora ela era a única estrela brilhante entre seus colegas. Ela não conseguiu mais se conter e começou a listar todos os títulos que receberia com aquela conquista. A maior força de combate abaixo dos 18 anos em toda a região leste. O gênio mais talentoso das artes marciais. A aprovação de Lu Seng a atingiu tão forte que ela praticamente aceitou o apelido Pikachu na hora e passou a usá-lo com orgulho. Quando ela agradeceu a Lu Seng, ele disse que o resultado refletia o talento dela, não a generosidade dele. A pequena Pikachu só precisava continuar se esforçando. Perto dali, Aoran e Xing, meio inconsciente, mal conseguiam processar o que tinham acabado de ver. A aprovação dela claramente tinha seguido um critério que nenhum dos dois entendia. Enquanto Lu Seng seguia em direção à saída, um supervisor o parou. Ele comentou sobre a bagunça que Lu Seng havia causado antes de mandá-lo comparecer à próxima cerimônia de reconhecimento da Estrela da Manhã da Iluminação. Ele não conseguia entender por que um monstro como ele estava ali para começo de conversa. Os outros simplesmente tinham tido azar dessa vez. Aquela revelação destruiu completamente todo o mal-entendido. Kong tinha presumido que era ela quem receberia o prêmio. Não era.
Os outros ficaram igualmente chocados quando a verdade veio à tona. Lu Seng não era o guardião final coisa nenhuma. Ele era apenas mais um participante. Ele simplesmente tinha chegado ao estágio final 20 minutos antes de todo mundo. O oficial até mostrou a eles o verdadeiro chefe final, o macaco demoníaco de olhos dourados de 5º rank. E Lu Seng o tinha derrotado com um único soco. Quanto a tudo o que aconteceu depois, tinha sido apenas Lu Seng agindo por impulso. Kong King desabou ali mesmo por causa do dano emocional. Os garotos não desmaiaram, mas mentalmente também não estavam muito melhores. Em outro lugar, Hao Lai ainda estava lutando contra sua própria besta de nível 4. A batalha o arrastou até a beira da exaustão, mas no fim ele queimou a criatura até a morte. Depois, sentou-se, respirando com dificuldade, com toda a sua energia drenada. Ainda assim, sentia orgulho. Aquela tinha sido sua primeira tentativa de matar um monstro tão poderoso. Ele tinha certeza de que os instrutores assistindo à gravação também deviam estar impressionados. Afinal, era uma besta de 4º rank. Não uma ou duas. 4. Ele não conseguia acreditar que tinha alcançado uma façanha tão extraordinária. Com certeza alguém logo viria avisá-lo e coroá-lo como a estrela da manhã. Então, como se fosse combinado, um supervisor desceu bem na frente dele e confirmou sua identidade. Depois da confirmação, informou Zhao de que a seleção já tinha terminado. Então ele deveria se preparar para sair com ele. Zhao Lai ficou radiante ao saber que o exame tinha terminado daquele jeito. Imediatamente pensou que, exatamente como esperava, a besta de 4º rank era o chefe final. Então perguntou animado em que posição tinha ficado, esperando que talvez realmente pudesse ser a estrela da manhã. Nem o supervisor conseguia entender o nível de delírio naquela sala. Ele disse casualmente que o verdadeiro exame tinha terminado 30 minutos atrás. A única razão para a seleção ainda estar acontecendo era por causa de outra pessoa e de suas palhaçadas. Depois ele explicou que Zhao provavelmente tinha ficado em 5º ou 6º lugar, mas não estava com vontade de explicar muito mais, então pediu ao participante que apenas arrumasse as coisas e fosse embora com ele. Zhao Lai achou aquilo completamente inaceitável. Na cabeça dele, matar uma besta de 4º rank na primeira tentativa deveria significar muito mais. O supervisor, que claramente já tinha visto colapsos emocionais suficientes por um dia, tratou aquilo como o surto previsível de um adolescente empolgado demais e seguiu em frente. De volta à sala de conferências, o general Yu ajustou o ranking em sua cabeça. Não tinha sido fácil para Kong King descobrir que ela na verdade não tinha vencido. Ele ficou com pena da pobre garota. Mas ainda assim, o primeiro lugar pertencia a Lu Seng, obviamente. O segundo foi para Xingxi. O terceiro foi, na prática, dividido entre outros dois de mérito parecido. Ele também decidiu conceder à garota da província Dong acesso ao poço de sangue, embora esse privilégio normalmente pertencesse apenas aos 3 primeiros colocados. Os instrutores principais de Kong ficaram felizes por o general ter permitido que ela tivesse acesso depois de tudo que ela tinha passado naquele dia. Enquanto isso, depois que a seleção terminou, Lu Seng tinha esperado alguma grande cerimônia imediatamente. Em vez disso, foi mandado para descansar. Enquanto se recuperava, bebeu uma poção vermelha de cura e concluiu que ela tinha gosto de um energético moderno, só que muito menos impressionante do que os remédios que ele costumava fazer para si mesmo. A poção azul de resistência o decepcionou ainda mais. Enquanto estava sentado ali, ele também pensou no progresso do seu próprio elixir de aprimoramento de espírito, músculos e sangue. Então começou a testar sua técnica recém-formada de respiração do trovão. Relâmpagos azuis fluíam por ele. O método parecia um equilíbrio entre a respiração das chamas e a respiração do vento, rápido, explosivo e versátil. Embora não tivesse sido levado aos extremos aterrorizantes de nenhum dos dois caminhos. Depois de um tempo, seus pensamentos derivaram para algo mais silencioso. Ele se lembrou dos dias em que era apenas um estudante comum. Perguntou-se se não estava se forçando demais, se a maioria das pessoas algum dia escolhia viver daquele jeito e o que os próximos 10.000 anos de história poderiam significar para alguém como ele. Até lá, ele estaria morto. Talvez sem descendentes.
talvez sem uma segunda vida esperando por ele além desta. Por um momento, ele considerou se não deveria simplesmente aproveitar a vida que tinha. Mas a hesitação não durou. Ele tinha visto coisa demais com os próprios olhos para fingir o contrário. Seu caminho não era sobre a raça humana em algum grande sentido abstrato. Era sobre ele mesmo. Ele queria dar tudo de si na estrada à frente, porque sabia que nem todo mundo tinha uma chance dessas na vida. Mesmo com todas as dificuldades, ele passaria por todas elas. Ele tinha vindo. Ele tinha visto. E continuaria caminhando, e essa decisão pertencia somente a ele. Então fechou os olhos e entrou no mundo dos sonhos. Imediatamente, invocou sua tela de dados e revisou o registro mais recente de sua vida futura. A projeção atualizada mostrava que ele morreria aos 135 anos como um artista marcial de 7º rank. Ela listava conquistas como alcançar o 2º rank aos 18 anos, ficar em primeiro lugar no campo de treinamento e entrar para o Distrito Militar do Leste. E eventualmente conquistar o título de Estrela da Manhã. Seu limite máximo ainda aparecia como um grão-mestre de 7º rank, mas mesmo assim seu currículo era muito mais impressionante do que antes. Sua avaliação também tinha subido para 3 estrelas e meia. Ainda assim, alguns detalhes o incomodavam. Sua expectativa de vida projetada tinha ficado 20 anos mais curta do que antes, o que o fez se perguntar se isso era porque ele tinha morrido durante uma guerra em grande escala contra bestas exóticas naquela linha futura. Se tivesse sobrevivido àquela batalha, talvez pudesse até ter rompido para o 8º rank. Então ele viu uma linha que o deixou completamente paralisado. Esposa futura, Don Quixote. A imagem mostrava os dois juntos, parecendo absurdamente felizes. Lu Seng encarou aquilo em total incredulidade. Ela era cerca de 13 anos mais velha que ele. Mas é claro que, em um mundo marcial, o cultivo podia borrar os sinais óbvios da idade, embora isso dificilmente tornasse a revelação menos constrangedora. Mas, quando pensou melhor, a lógica era assustadoramente plausível. Se ele entrasse para o exército, ele e Don Quixote realmente passariam muito tempo juntos. Essa percepção o deixou profundamente envergonhado. E, naquele momento, ele secretamente começou a desenvolver sentimentos por ela. Ainda sendo um adolescente, descobrir sobre sua linda futura esposa o deixou duro como uma tábua. Até seu jeito de andar agora parecia estranho. Ele simplesmente não conseguia mais olhar nos olhos dela. Enquanto isso, quase exatamente no mesmo instante, Don Quixote espirrou sem razão aparente alguma. No reino dos sonhos, Lu Seng caminhou de forma instável pela paisagem congelada com movimentos rígidos. Talvez seu corpo estivesse mais forte agora, mas seu coração nem tanto. Ele tentou se acalmar imediatamente. Afinal, a zumbi Valkyrie ainda estava por ali. Então chegou o dia da cerimônia de premiação. Todos os participantes, junto com instrutores das várias províncias, se reuniram para o evento. O general Yu presidiu pessoalmente. Quando Lu Seng foi chamado à frente, recebeu um emblema forjado com o mesmo material raro do emblema de um mestre, embora moldado de forma diferente para refletir seu status atual. O general Yu esperava que um dia Lu Seng pudesse usar o verdadeiro emblema de mestre. Lu Seng o aceitou com total confiança. Ele usaria. E aquele dia não estava longe. O general Yu já esperava esse tipo de resposta dele. Como sempre, aquilo foi divertido. As pessoas que o conheciam bem não viam isso como arrogância. Era simplesmente Lu Seng falando no mesmo tom objetivo que usava sempre que já tinha decidido que algo era inevitável. Don Quixote observou em silêncio. Todo ano o Distrito Militar do Leste nomeava uma estrela em ascensão, mas nenhuma jamais tinha sido reconhecida pelo general Yu dessa forma. Então as recompensas foram anunciadas. Cada um dos 10 melhores participantes receberia uma porção de sangue especial. Os 3 primeiros e Lu Seng foram instruídos a seguir o general Yu para mais fundo na instalação, enquanto os outros foram dispensados. A empolgação se espalhou imediatamente pelo grupo porque isso significava acesso ao poço de sangue sobrenatural e ao poço de medula. Para lutadores como Aoran, era um alívio enorme. Em circunstâncias normais, apenas os 3 primeiros teriam recebido esse tratamento.
Neste ano, a existência de Lu Seng tinha forçado o distrito a afrouxar as regras. Enquanto isso, Ao Lai ficou de lado segurando seu único tubo de sangue especial e parecendo extremamente infeliz com a vida. Seu instrutor já tinha perdido uma aposta e precisava entregar mais 3 tubos, e ele estava praticamente preocupado que o universo pudesse de algum jeito tirar dele até o seu único tubo também. Dentro da instalação mais profunda, o general Yu recebeu a confirmação de que os preparativos estavam concluídos. Os participantes selecionados entraram e ficaram imediatamente atonitos com a escala dos aparelhos que os aguardavam. Disseram a eles que trocassem de roupa e vestissem trajes de cultivo antes de entrar nas câmaras. Os 2 candidatos homens tiraram a roupa rapidamente. Kong King hesitou por um breve momento, depois fez o mesmo. Só a câmara de sangue já os deixou chocados. Comparada às poucas gotas concedidas aos 10 melhores, a quantidade ali era enorme. Mas o caminho de Lu Seng levava ainda mais fundo. O general Yu o levou ao poço de medula, com Dong Qinshi de pé por perto, segurando um painel nas mãos enquanto supervisionava o processo. Quando Lu Seng se aproximou do poço, parou e olhou o líquido com curiosidade, percebendo que ele só enchia a bacia pela metade. Dong Qinshi explicou que a substância lá dentro era uma medula especial excepcionalmente rara, algo que já tinha sido avaliado em 1,5 bilhão e que valeria muito mais do que isso no mercado aberto. Ouvir o preço aguçou imediatamente o interesse de Lu Seng. Então ele perguntou na hora que, se absorvesse tudo, eles poderiam encher o tanque de novo. Mas a instrutora o advertiu a não pensar tão à frente. Primeiro, ele precisaria absorver o que já estava ali. Em toda a história, ninguém tinha conseguido absorver nem metade daquela quantidade. Então, depois de lhe dar uma última instrução calma, ela se virou. Lu Seng tirou a roupa e caminhou em direção ao poço. Parecia que ele já estava pronto para entrar desde ontem. Quando Dong Qinshi olhou para ele de relance e viu o físico que ele tinha construído através de um treinamento implacável, a tela mostrou o menor lampejo de surpresa. Seguido do mais leve rubor. Estava óbvio que Lu Seng também vinha se dedicando muito ao condicionamento físico. Felizmente, sem perceber aquele desastre de timing, o protagonista entrou na medula. No instante em que o líquido tocou, foi como se uma besta viva colossal tivesse invadido direto suas veias. A força era esmagadora. Quase o rasgou por dentro e, pela primeira vez em muito tempo, Lu Seng entendeu imediatamente por que ninguém jamais tinha absorvido completamente aquela substância antes. Mas, em vez de recuar, ele acolheu a pressão. Porque mesmo que a medula carregasse tanto poder assim, então ele reivindicaria cada gota dela. E em breve, até o poder das bestas extraordinárias estaria sob seu controle. Em outras câmaras, os outros 3 candidatos estavam passando por seus próprios testes de absorção. Aoran saiu primeiro. Ele tinha absorvido sangue especial de 5º nível. Seu instrutor elogiou o resultado, observando que ele tinha consumido quase completamente o conteúdo de sua câmara. Aoran aceitou o elogio, embora por dentro soubesse que tinha chegado ao seu limite. Ele perguntou sobre os outros e soube que nenhum deles tinha terminado ainda. Mas o instrutor lhe disse para não desanimar. Ele era um mentalista psíquico, diferente dos outros. Naturalmente, era mais fraco nas artes marciais. Ele aceitou essa explicação, embora com constrangimento. Pouco depois, Kong King saiu. Sua instrutora parecia encantada e disse que ela tinha absorvido completamente todo o conteúdo de uma câmara inteira de sangue. A própria Kong já conseguia sentir a mudança. O poder correndo por seu corpo deixava claro que um avanço para o nível 4 agora estava ao seu alcance. Ela estava eufórica. Então Xin-Chi saiu. Ele parecia ainda mais energizado do que antes e declarou que o sangue especial era um tesouro incrível. Com algum tempo para consolidar, acreditava que poderia saltar direto para o nível 5. Seu instrutor o elogiou abertamente como um prodígio, apontando que a geração mais velha já tinha precisado de quase uma década para avançar tanto, enquanto ele talvez conseguisse fazer isso em cerca de 1 ano. Mas Aora notou algo estranho. Ainda havia sangue especial dentro da câmara de Xing. Então como ele podia já estar perto do 5º rank agora? Mas Xing não respondeu.
Em vez disso, a resposta veio do instrutor de Aora. Xing já tinha drenado completamente uma câmara e depois passado para uma segunda. Essa revelação bateu forte. Ele tinha absorvido muito mais do que o resto deles. Kong também percebeu isso e comentou que, mesmo entre gênios, a diferença entre indivíduos ainda podia ser enorme. Enquanto isso, Xing permaneceu em silêncio e continuou andando em direção à saída. Mas quando passou perto da sala do poço de medula e olhou para dentro, congelou. O que viu fez seu estômago afundar. A taxa de absorção de Lu Seng era de outro mundo. Lá dentro, Dong Qinshi estava informando ao general Yu que a taxa de absorção de Lu Seng tinha se tornado ridícula e que o suprimento de medula já tinha caído para o último quarto. O general Yu imediatamente ordenou à equipe que despejasse mais. Ele queria maximizar os efeitos do poço. Então a equipe obedeceu. Mas aí algo aconteceu. Toda a medula fresca desapareceu quase instantaneamente. O general Yu se lembrou de que seu próprio avanço para Grão-Mestre tinha consumido pouco menos de meio tanque. Ele imediatamente ordenou que trouxessem mais, que esvaziassem o depósito se fosse preciso. Ele precisava ver que coisas ainda mais incríveis Lu Seng poderia alcançar. Então os assistentes correram para lá e encheram a piscina inteira. A medula desaparecia tão rápido quanto era despejada. Dentro da câmara, Lu Seng ainda estava absorvendo toda a medula enquanto uma camada de aura dourada se formava ao redor de seu corpo. Tanque após tanque desaparecia dentro de Lu Seng enquanto ele refinava continuamente a arte de refinamento do corpo estelar. Não demorou muito para que a equipe precisasse começar a usar as reservas militares só para acompanhar. O general Yu observava com uma mistura de fascínio e dor financeira, mas ainda assim ordenou que continuassem trazendo mais. Afinal, não havia como um garoto tão jovem esvaziar todas as reservas. Mas ele estava errado. Mesmo assim, os assistentes ouviram o general e continuaram despejando tudo. O corpo de Lu Seng começou a irradiar uma luz cada vez mais intensa. O poder da medula avançava por sua carne, sangue e ossos, empurrando-o em direção à conclusão do primeiro estágio do corpo dourado imortal. Mesmo sendo apenas medula de nível 4, o efeito já era impressionante. Isso fez Lu Seng se perguntar brevemente como deveria ser uma medula de grau superior. A equipe se cansou de carregar e despejar medula, e ainda assim Lu Seng não tinha terminado. O general Yu cambaleou para trás e se sentou no chão em silêncio, calculando mentalmente as perdas. Cada tanque valia bilhões. Lu Seng já tinha queimado dezenas de bilhões. O general não pôde deixar de pensar que, se esse garoto algum dia se recusasse a servir o exército depois de tudo isso, então só o prejuízo financeiro já poderia matar alguém antes que qualquer besta conseguisse. Lá dentro, o corpo de Lu Seng queimava como uma fornalha. Ele basicamente estava fazendo cosplay de Ben 10 agora. Seu sangue se movia como um metal derretido. Seus ossos brilhavam com uma intensa luz dourada. Isso não era apenas um simples salto do nível 3 para o nível 4. Era o nascimento do corpo dourado imortal, uma transformação que empurrava tanto seu físico quanto seu potencial de combate para um domínio que poucos artistas marciais chegavam a tocar. Então o avanço chegou por completo. Uma explosão estrondosa irrompeu da câmara. O general Yu sentiu aquela onda e mal conseguia acreditar que Lu Seng realmente tinha engolido todo o armazenamento deles. Por um breve e sincero segundo, ele realmente se perguntou se o garoto tinha um buraco negro dentro de si. Que tipo de monstro ele era? Dong Qinshi não murmurou uma única palavra. Ela simplesmente estava maravilhada. Quando a fumaça se dissipou, Lu Seng se levantou de sua câmara. Então ele saiu envolto em uma deslumbrante aura dourada. Ele parecia um pouco mais alto. Sua presença tinha se tornado mais pesada, mais afiada, mais imponente. Todos os que assistiam ficaram atônitos. Até Xing não teve escolha a não ser admitir que a força de Lu Seng agora estava completamente fora de seu alcance, mas ele não conseguia entender por quê. Os outros dois já nem conseguiam pensar. Só ficaram parados ali como manequins sem vida. Dong Qinshi percebeu que, em apenas 2 meses, Lu Seng não apenas a havia alcançado, ele a tinha deixado para trás. Incrível seria pouco. Mas o general Yu tinha outros planos. Ele se moveu e chamou o nome do protagonista.
Sua aura explodiu enquanto ele saltava e atacava sem aviso, querendo testar pessoalmente o resultado. Don Quixote congelou diante do ataque repentino. Mas Lu Seng apenas sorriu. Chamas explodiram de seus punhos enquanto ele assumia a postura e recebia o golpe de frente. Nos olhos dele, o general Will captou um fogo familiar dentro do protagonista, algo que o lembrou de outra figura de muito tempo atrás. Os assistentes se dispersaram instantaneamente quando os dois colidiram. À distância, os outros jovens gênios observavam em confusão e se perguntavam se estavam testemunhando uma batalha entre grão-mestres. Lu Seng absorveu o ataque e deslizou para trás. Então reclamou que o general Will tinha usado força demais contra um mero rank 4. O general Will bufou e apontou que, com um corpo dourado imortal e um índice de combate acima de 500.000, não havia como Lu Seng mal ter acabado de alcançar o rank 4. Mas o nosso garoto insistiu que ele realmente era apenas um artista marcial de rank 4. Então o general nem ligou. Acrescentou, com uma irritação bem real, que Lu Seng acabará de absorver 15 bilhões em medula, então o soco que ele tinha dado já tinha sido extremamente misericordioso em comparação. Quando Lu Seng ouviu o número, até ele ficou chocado. E não só isso, como também tinha transformado o lugar inteiro numa bagunça. Ao lado, Qin Shaojun ficou atônito porque o general Will era rank 7. Até seu ataque mais fraco marcaria 1 milhão no teste de poder de combate. E ainda assim Lu Seng tinha recebido o golpe de frente e permanecido de pé como se só tivesse sido empurrado um pouco. Qin Shaojun não conseguia compreender como Lu Seng tinha suportado um golpe daqueles. A Oran tremeu ao finalmente perceber que eles tinham compartilhado uma avaliação com algo que provavelmente já não deveria ser classificado como um adolescente normal. O instrutor Qin observou que Lu Seng já era mais forte do que ele. E não só isso, como ainda tinha apenas 18 anos e nem sequer havia feito o exame unificado ainda. Foi aí que caiu a ficha. O exame unificado. Don Quixote riu, e imediatamente concluiu que o próximo exame nacional quase certamente terminaria com Lu Seng como o primeiro colocado. Xing Shi, depois de ver tudo aquilo, aceitou a verdade em silêncio. Mesmo estando no rank 4, o poder de combate de Lu Seng já pressionava o pico do 6º nível, e aquele vislumbre anterior da vontade de grão-mestre sugeria que seu caminho futuro já estava traçado. A diferença entre eles já não era apenas grande. Era incomensurável. Quando a poeira baixou, Lu Seng coçou a parte de trás da cabeça, ainda pensando na quantidade inacreditável de valor que acabará de absorver. Com certeza o general estava fazendo uma piada engraçada, pensou. Enquanto isso, o general Will decidiu em silêncio que, se Lu Seng algum dia entrasse em um verdadeiro campo de batalha, era melhor massacrar bestas exóticas suficientes para fazer esse investimento valer a pena. Então Lu Seng juntou as mãos em uma saudação formal. O gesto carregava uma determinação absoluta. Para ele, lutar contra o inimigo já não era apenas uma obrigação, era retribuição. O distrito militar do leste tinha despejado vastos recursos nele, e ele pretendia devolver essa dívida com sangue e batalha. O general Will viu a firmeza naquela postura. E sentiu, mais do que nunca, o contorno de um futuro grão-mestre diante dele. Então, assim sem mais nem menos, o general foi embora rindo mais uma vez. Na próxima vez que visse Lu Seng, talvez ele já fosse um grão-mestre. Ele estava ansioso por isso. Não muito depois, Quixote se aproximou e lembrou Lu Seng de que a seleção da Estrela da Manhã já tinha terminado. O exame nacional seria seu próximo campo de batalha. Ela perguntou se ele tinha alguma universidade em mente. Mas o nosso garoto estava aberto a recomendações. A instrutora explicou que, com a força de Lu Seng, ele seria livre para escolher entre as melhores universidades marciais de todo o país. A opção da qual a região leste mais se orgulhava continuava sendo a Academia de Artes Marciais de Dongin, sua cidade natal e o lugar onde ela mesma tinha estudado. Se isso tivesse acontecido um mês atrás, ela teria sugerido essa, mas Don Quixote incentivou a pensar maior. Ela sugeriu a capital. A capital era o berço da tradição marcial, o lar das 7 academias marciais sagradas e o lugar onde os maiores talentos do reino se reuniam.
Com o talento de Lu Seng, ela acreditava que ele poderia quebrar recordes na torre marcial sagrada, conquistar o favor do santo marcial e talvez até receber sua orientação. Esse caminho talvez um dia o levasse ao lendário Rank 8 e além. No momento em que ela mencionou os santos marciais, a atenção de Lu Seng se aguçou, mas, por algum motivo, havia um pouco de tristeza nos olhos da instrutora. Mesmo assim, ela continuou a explicação. Um santo marcial não era simplesmente um guerreiro poderoso. Eles estavam no ápice absoluto do mundo, acima do comando militar, acima do país, acima de tudo. Havia apenas 3 em toda a nação. O santo marcial do Caminho Supremo, o santo marcial Tan Zongjil e o santo marcial da Estrela Silenciosa, Lin Shenjue. Os 3 eram lendas de Rank 9. Lu Seng pensou em silêncio que, pelo sistema, ele já sabia que o Rank 9 era atualmente o nível mais alto que existia. Então Qinsh admitiu que não podia escolher o caminho dele por ele. Mas disse, com total certeza, que um dia o potencial dele poderia rivalizar até mesmo com o deles. Lu Seng ouviu, mas não sabia que a instrutora o via dessa forma. Além disso, ele já tinha cultivado 3 técnicas supremas até o 11º nível. Em sua própria mente, ele não estava mirando em se tornar apenas um santo marcial. Ele já estava imaginando ultrapassar isso. Perto dali, Qin Shaojun ouvia com uma mistura de dúvida e admiração. Lu Seng ainda era tecnicamente apenas um artista marcial de 4º rank. E ainda assim, depois de tudo que tinha demonstrado, até o ceticismo já não parecia mais firme. Dong Qinsh também refletiu sobre uma verdade mais dura. O maior rank que o exército já tinha realmente alcançado era o de grão-mestre de 8º rank. O 9º rank pertencia apenas aos santos marciais. Mas, para Lu Seng, havia apenas um nível de diferença. Ela tinha certeza de que, se o exército usasse todo o seu poder, poderia produzir um artista marcial de rank 9. Mas não era tão simples. O exército nunca conseguiu cruzar essa fronteira, não importava quantos recursos ou sacrifícios despejasse no esforço. Criar um mestre de 8º rank exigia recursos aterrorizantes. E essa diferença que parecia pequena era, na verdade, um abismo inimaginável. Eles simplesmente não sabiam quantos recursos seriam necessários para alcançar isso. Dong Qinsh acrescentou que um dia ter um santo marcial de rank 9 no exército não era apenas o sonho da região leste, mas também de todo o exército. Falando como tenente-coronel e não apenas como admiradora do talento dele, ela disse a Lu Seng que permanecer no leste provavelmente lhe garantiria um lugar em suas fileiras no futuro. Mas também explicou a ele que as esperanças dele jamais deveriam se tornar correntes em torno de suas escolhas. Lu Seng deveria escolher seu próprio caminho. As palavras dela mexeram com algo dentro dele. Lu Seng se lembrou das informações do seu sonho. Então se lembrou de sua promessa ao general Will, e se lembrou do apoio que o Distrito Leste já tinha lhe dado. Em silêncio, ele decidiu que, não importava para onde fosse, jamais esqueceria essa dívida. Um artista marcial deveria defender a pátria. Isso, pelo menos, nunca mudaria. Isso colocou um sorriso no rosto de Dong Qinsh. Mas então, incapaz de esconder por mais tempo, um leve rubor subiu às suas bochechas, e ela disse suavemente, bom. Entre os dois, ficou pairando algo não dito. Não o bastante para receber um nome. Ainda não, mas o suficiente para que as pessoas ao redor definitivamente percebessem. E assim, o episódio de hoje chega ao fim. Lu Seng não apenas venceu, ele esmagou completamente a seleção da Estrela da Manhã. Ele agiu como chefe final e chocou o exército inteiro. Como se isso não bastasse, ele entrou em um nível de poder que nem mesmo os grão-mestres podiam mais ignorar. Daqui em diante, as coisas só ficam maiores. O exame nacional está chegando, a capital está esperando. Mas claramente essas não são as únicas coisas mudando na vida dele. Porque sua força está crescendo rápido, e o constrangimento em sua vida amorosa também. Não se esqueçam de deixar o like no episódio se vocês gostaram. E se quiserem mais episódios, se inscrevam, porque virão mais. Muito obrigado por todo o apoio que vocês têm mostrado e, como sempre, vejo todos vocês no próximo episódio.